Dando sequência ao julgamento do recurso extraordinário 979742, passa a palavra ao ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, eminentes pares, senhor Procurador-Geral da República, advogadas, advogados e todos que nos acompanham. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Vossa Excelência pelo voto denso trazido para essa questão e adianto que, substancialmente, estou acompanhando Vossa Excelência. Tenho apenas algumas observações. Primeiro, sobre a possibilidade de recusa de tratamento médico. Concordo com Vossa Excelência que os maiores e capazes têm esse direito de recusa, direito que está assegurado pela Constituição. Situação diversa, como já disse aqui o eminente ministro Flávio Dino, diz respeito quando o paciente é criança ou adolescente. Nesses casos, entendo que há incapacidade para compreender e tomar decisões. E aqui vige, em relação a crianças e adolescentes, o critério do melhor interesse. Nessa linha, inclusive, eu destaco no meu voto que a representação exercida pelos pais não significa que eles passam a ser titulares dos direitos fundamentais dos filhos. Ainda que haja um importante espaço de liberdade dos pais para tomar decisão no que se refere ao destino dos filhos, quando se trata de proteção à saúde e vida, essa liberdade, na minha compreensão, é consideravelmente limitada. Então, nesse aspecto, eu entendo que não pode haver a substituição da vontade do menor ou dos adolescentes pelos pais, mas sim, aqui deve ser considerado o critério médico para a proteção do melhor interesse da criança, quando esta for a única maneira de salvar a vida dessa criança ou do adolescente. Então, para além daquilo que já foi sugerido pelo eminente ministro Flávio Dino, eu acharia importante explicitar que, para criança e adolescente, não pode haver a substituição da vontade pelos pais. Aqui deve prevalecer efetivamente o melhor interesse, de forma que cabe ao médico dar a orientação correta sobre o tratamento a ser realizado, inclusive sobre a necessidade ou não de se fazer a transfusão de sangue. Um outro aspecto que eu também trago à reflexão diz respeito às incapacidades momentâneas, como um paciente inconsciente. Diante da total incapacidade para tomar decisões, na minha visão, o melhor interesse deverá ser apenas o critério residual para tomar decisão, dando-se prevalência à determinação do paciente, naquilo que ele manifestou de forma antecipada como sua vontade. Então, nesse contexto, a existência de diretivas antecipadas de vontade pode ser determinante para tomar decisão. Tal será o caso se o paciente inconsciente tiver declarado anteriormente a sua vontade, o que se aplica também a pacientes testemunhas de Jeová, devendo-se respeitar a recusa de tratamento registrada na diretiva. Então, em relação à recusa de tratamento, eu faço essas diferenciações. Pessoas maiores e capazes, crianças e adolescentes, uma outra situação, e aquele que não puder momentaneamente manifestar a sua vontade, por estar, por exemplo, inconsciente, deve prevalecer aquilo que tiver declarado anteriormente, e no caso de pacientes testemunhas de Jeová, se tiver essa demonstração prévia da sua posição, da sua compreensão, entendo que essa posição deve prevalecer.
O outro aspecto, no que diz respeito ao direito do paciente ao tratamento alternativo, eu também tenho a mesma compreensão de Vossa Excelência, senhor presidente, e acredito também a mesma compreensão do ministro Gilmar Mendes. Entendo que é direito do paciente testemunha de Jeová receber o tratamento alternativo, desde que esse tratamento esteja incorporado ao SUS. Eu até pergunto ao eminente ministro Gilmar Mendes se essa também é a conclusão de Vossa Excelência. Então, eu estou acompanhando integralmente esta... O caso estava incorporado. Perfeito. Porque, na verdade, a OMS, ela faz a recomendação desse tratamento sem a transfusão de sangue, mas o SUS não incorporou na íntegra ainda esse protocolo sugerido pela OMS. Então, eu penso que, neste momento, o que nós podemos reconhecer é o direito ao tratamento alternativo, desde que esteja incorporado ao SUS. Também acho importante o aspecto que foi levantado pelo ministro Flávio Dino, no que diz respeito ao médico. O médico, efetivamente, não pode obrigar o paciente, testemunha de Jeová, a fazer a transfusão de sangue. Mas também acredito que ele tem direito à objeção de consciência de não realizar o tratamento alternativo, se ele entender que, do ponto de vista científico ou filosófico, aquele não é o melhor tratamento. Então, eu penso que, em relação ao médico, também há que se reconhecer a objeção de consciência, inclusive lastreado na liberdade de consciência prevista no artigo 5º, inciso 6 da Constituição da República. Então, com essas considerações e sugestões, senhor presidente, primeiro, de talvez diferenciar realmente a situação dos maiores e capazes, crianças e adolescentes e momentaneamente incapazes. Acho que são 3 situações que precisam, talvez, serem definidas, inclusive em relação aos pacientes testemunhas de Jeová, para o tratamento alternativo. E com esses reforços também em relação ao médico, aquilo que o médico não pode fazer, que é obrigar a transfusão de sangue, mas também não pode ser obrigado a realizar o tratamento alternativo, eu estou acompanhando na íntegra Vossa Excelência e também o ministro Gilmar Mendes, para, no caso concreto, negar provimento ao recurso da União, interposto nos autos do recurso extraordinário 979-742, na demanda proposta por Elide Paula Souza. Em relação aos autos do recurso extraordinário 1.212.272, eu estou dando provimento ao recurso de Malvina Lúcia Vicente da Silva para reconhecer o seu direito de submeter-se ao procedimento médico pretendido sem assinatura de termo de consentimento com transfusão de sangue e utilização de hemoderivados. E em relação à tese também, seguindo o que foi proposto por Vossa Excelência e pelo eminente ministro Gilmar Mendes, mas com essas propostas que fiz ao longo da minha explanação. Esse é o voto, senhor presidente. Farei a juntada também declaração de voto, mas essa é a síntese do voto. Com alteração de tese, ministro Zanin? Na verdade, eu acho que seria importante diferenciar, não só fazer referência a adultos e capazes, mas também a situação das crianças e adolescentes e aqueles que estejam momentaneamente impedidos de manifestar a sua vontade, como é o caso do paciente que está inconsciente. Na tese que Vossa Excelência propõe? Na tese ou... Eu acho que poderia ser tratar no voto, eventualmente. Eu tinha combinado com o ministro Flávio Dino de colocar na ementa. Pode ser, pode ser. Bem?
Perfeito. Agora, a criança e adolescente, sem dúvida. No tocante ao momentaneamente, consentimento, Nós temos aquele testamento. o que é que eu fiz com isso? Tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre isso, diretiva de vontade. Pode remeter a ela. também. Que reconhece a diretiva de vontade do paciente, previamente manifestada. Olha aqui, no item da manifestação do consentimento, já constava isso, ministro Zanin. A recusa deve ser válida, proferida pelo próprio paciente maior e capaz e em condições adequadas de discernimento, que é o ponto que Vossa Excelência observou. Isso. Então, resta a inclusão que o ministro Flávio tinha pedido. E talvez aquele que esteja momentaneamente incapacitado de fazê-lo deve prevalecer, na minha compreensão, aquilo que ele manifestou anteriormente. Ótimo. Essa é a minha opinião também, ministro Barroso. Então, inequívoco, aqui, ó. A recusa deve ser válida, proferida pelo próprio paciente maior capaz de em condições adequadas de discernimento. Livre, dada de forma voluntária e autônoma, sem qualquer tipo de coação, pressão ou incentivo. 3. Inequívoca, realizada de forma expressa, prévia ao ato médico e atual, podendo ser O revogada em qualquer atual tempo. talvez possa gerar algum problema, porque, na verdade, se a pessoa está inconsciente, pode haver alguma E dúvida. tem o testamento vital já declarado, já presente. Qual é a sugestão de Vossa Excelência? A sugestão seria, nesse caso em que não é possível a manifestação atual, prevalecer a manifestação ou a posição que foi manifestada anteriormente, seja pela declaração ou carteira, por exemplo, que os pacientes testemunhas de Jeová portam usualmente, seja por outro tipo de documentação ou manifestação, ou até mesmo testemunha que familiares que possam dizer com algum grau de segurança qual é a posição do paciente testemunha de Jeová. Presidente, para auxiliar a reflexão de Vossa Excelência, há uma resolução número 1995-2012 do Conselho Federal de Medicina que define diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos prévios e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou que não quer receber no momento que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Talvez seja, quando da fixação da tese ou da ementa, porque é algo normatizado já e detalhado. Qual é a resolução 1995-2012 do Conselho Federal de Medicina, Sem que querer. trata da chamada diretiva antecipada de vontade. Então, lê para o ministro Zanin e vê se ele está de acordo que se faça, no caso, não sendo possível a manifestação atual, incidirá a resolução. O que ela diz? Eu vou... diz o seguinte, artigo 1º, definir diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Aí diz expressamente, nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se, que é a hipótese, ou de expressar de maneira livre e independente de suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Então, na impossibilidade, prevalece a diretiva antecipada, caso ela exista, obviamente, né? Vossa Excelência está de acordo com essa remissão a essa resolução? Pleno acordo. Perfeito. Resolvido. E acho que talvez aí não sei se há uma divergência ou não em relação às crianças e adolescentes. Na intervenção do eminente ministro Luiz Fux, eu compreendi que Vossa Excelência entende que seria possível os pais autorizarem o tratamento alternativo. Isso. Em havendo. Eu acho que nesse caso prevalece o melhor interesse e aí os pais não poderiam substituir a vontade da criança. Aí penso que a avaliação médica sobre
a necessidade ou não deveria prevalecer em detrimento à substituição da vontade da criança e do adolescente. Senhor presidente, desde os primórdios do surgimento do direito das crianças, do direito das gentes, os pais são aqueles que exteriorizam a vontade dos filhos ou por incapacidade, ou por imaturidade, ou por doença mental. Essa sempre foi a regra. Muito embora, por exemplo, nossa de investigação de paternidade, a parte seja o filho, ele propõe ação representado pela mãe, porque a criança não tem ainda a percepção da questão identitária. Então, por exemplo, ao que eu me opus é o seguinte: em havendo alternativa, os pais podem, assim como eles próprios, elegerem essa opção alternativa para os filhos também. Eu acho que tem uma solução fácil para isso. Quer dizer, em havendo alternativa igualmente eficaz, consoante avaliação médica, aí... Com essa avaliação médica, eu acho que seria possível, inclusive aí com anuência, mas acho que dentro do critério do melhor interesse, aí teria que haver essa avaliação médica explicitando qual é o tratamento que seria adequado. O que eu acho, assim, um pouco, como a jurisprudência dos tribunais, elas têm um caráter exemplar, eu acho a ressonância dessa questão de que os médicos substituem o pai e a mãe diante da possibilidade de adoção de um tratamento alternativo, até para eles, pais e mães, isso... Não é, acho que não é substituir. O que o ministro Zanin quer dizer para os filhos não avalia a opinião de pai e mãe. Não, se o pai e a mãe podem dizer que querem o tratamento alternativo pela criança. E isso dependerá de confirmação médica de que isso é adequado. Em havendo confirmação médica, prevalece a vontade dos pais. E como se dá... Se o médico disser que isso não é adequado ou suficiente, aí prevaleceria o melhor interesse da criança. É isso que diz o ministro Zanin. Bom, eu particularmente acho que quem avalia o melhor interesse da criança talvez a gente, pai da criança. Talvez essa questão não estava posta. Eu, pelo menos, fiz questão de dizer que não estava tratando do tema da criança, né? Da criança, né? Do menor, porque a mim me parece que isso a tese minimalista da menos margem. A verdade verdadeira é que esse debate não está posto aqui. Isso. Porque aqui é o maior e capaz. Ele está posto por via reflexa, né? Porque na hora que nós dizemos maior e capaz, é claro que nós estamos excluindo as crianças e adolescentes. A questão se explicita ou não a exclusão, mas que está excluindo está, é inequívoco. Acho que renda consenso, inclusive, em relação a isso. Mas a questão se a exclusão explícita ou implícita. Específico. Sim. Eu, particularmente, acho bom explicitar, já que vamos excluir. Na medida em que o meio termo que nós chegamos não entra na tese, mas entra na emenda. Sim, exato. Por mim está bem. Agora nós temos essa dificuldade que estamos tentando conciliar, mas, ministro Fux, eu acho que o princípio constitucional é o do melhor interesse da criança. Eu até entendo que se presuma que os pais sejam os intérpretes do melhor interesse da criança. Mas se um médico entender que não é, aí, na pior das hipóteses, tem que ir ao juiz, mas Porque aí nós estamos falando do direito de recusa também. E talvez entendo que os pais não podem exercer esse direito em substituição à criança e adolescente, até porque se trata de um direito fundamental à vida, à saúde, e teria que prevalecer, de acordo com a Constituição, o melhor interesse. O ministro Alexandre está pedindo a palavra, vamos ouvi-lo. Ministro Alexandre. Boa tarde, presidente. Eu vou aproveitar aqui esse final. Eu ia
fazer duas considerações rápidas, mas começo por essa última. Me parece ser de importância total nós definirmos a questão da criança. Da criança, do adolescente, porque em que pese o caso concreto não tratar disso, se nós deixarmos uma dúvida em relação a isso, vão surgir decisões diversas, e nós sabemos que esse é um grande problema, se é possível ou não os pais substituírem a vontade da criança numa questão de transfusão de sangue, por exemplo. Então, eu já antecipo, vou votar no meu momento, mas é que eu realmente entendo que não deveria nem constar só na ementa, acho que deveria constar na tese, porque se não contrário o senso, obviamente fica, se maiores e capazes podem, e nós deixarmos em aberto, poderia dar um problema. A segunda consideração que faço, presidente, mas agora parece já resolvida pelos debates, essa questão que o ministro Zanin colocou consta na Convenção de Oviedo, que a União Europeia adota para a questão de intervenção no domínio de saúde, nas situações de emergência. O artigo 8º da Convenção de Oviedo diz que quando, devido a uma situação de emergência, não for possível obter o consentimento adequado, qualquer intervenção medicamente necessária pode ser realizada imediatamente em benefício da saúde do indivíduo em questão. Mas a preocupação também colocada, não só pelo ministro Zanin, como pelo ministro André, consta também no artigo 9º da Convenção de Oviedo, seriam os desejos previamente expressos. Isso. Serão tidos em conta os desejos previamente expressos relativamente a uma intervenção médica por um doente que, no momento da intervenção, não se encontre em condições de expressar os seus desejos. Essa questão, me parece, foi bem resolvida agora, mas eu gostaria de dar essa contribuição. E uma última questão que eu gostaria de saber qual foi o voto no sentido do ministro Zanin, porque o ministro Flávio Dino, ao votar, colocou a questão do tratamento alternativo, que deve ser um direito a todos, uma vez incorporado ao SUS, essa previsão, o ministro Zanin ressaltou agora, e o ministro Gilmar havia dito, mas colocou também a questão do custeio. O custeio, ou seja, se é de um estado para o outro, seria de quem a responsabilidade de pagar o transporte, a estadia e a alimentação, porque isso é um problema também que, a partir da nossa decisão, nós temos que deixar muito claro, porque as rubricas orçamentárias são diversas. Para o tratamento do SUS, o SUS não tem essa previsão, nem o estado que vai receber, nem o estado que vai enviar tem essa previsão. A minha dúvida, ministro Zanin, no seu voto, no voto de Vossa Excelência, também inclui o custeio colocado pelo ministro Flávio Dino. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só para auxiliar nessa colocação do ministro Alexandre, eu tenho aqui a informação que a acomodação de recursos à transfusão de sangue mostra-se razoável porque o SUS é capaz de adaptar a oferta do serviço de saúde às necessidades religiosas em debate, considerando, inclusive, que o sistema público já contempla alternativas ao procedimento transfusional tradicional, bem como possui um programa de tratamento fora do domicílio, TFD-SUS, que possibilita o atendimento seja realizado, inclusive, em localidade de outro estabelecimento técnico materialmente mais habilitado. Quer dizer, nós estamos nos preocupando com o SUS quando o SUS já resolveu o problema. E também, eu não sei se foi Vossa Excelência que fez uma avaliação quantitativa, não? Não, a questão do custeio é o objeto da ação. É o objeto da 97742. Presidente, como eu tinha lembrado, há um programa, tratamento fora do domicílio do Ministério da Saúde, portaria SAS 55, portanto, isso é respondido. E quanto ao acréscimo, eu prefiro a fórmula de botar na ementa, porque nós temos adotado o cuidado que me parece
prudente de fazermos a tese vinculada ao caso concreto, entendeu? Como o ministro Flávio Dino manifestou essa preocupação, e eu acho que ela é legítima, e não é bom deixar em aberto, eu colocaria na emenda, fica público, mas é porque eu fiz uma tese, e o ministro Gilmar também, bem voltada para o caso concreto, assim, especificamente. Ministro Zanin, então, essa questão que Vossa Excelência suscitou e que o ministro Fux tinha suscitado não estava nem no meu voto, nem no do ministro Gilmar. Então, nós temos duas opções. Ou não incluímos, ou tentamos uma fórmula que seja compatível com a posição de ambos. Eu acho, ministro Fux, que a posição de Vossa Excelência é que os pais representam os filhos é perfeita. Mas se houver uma contradição eventual entre a vontade dos pais e uma interpretação que, segundo o médico, melhor atende ao interesse da criança, aí, no mínimo, tem que ter um terceiro para desempatar. Porque eu estou raciocinando no seguinte termo. Quer dizer, contra a vontade da pessoa, ela não é obrigada a fazer transfusão porque há um método alternativo. Esse método alternativo não seria aplicável a todos os seres humanos, incluindo as crianças? Qual seria a diferença? Acho que se houver um método alternativo igualmente eficaz, não é tanto Vossa Excelência quanto o ministro Zanin estão de acordo. O que o ministro Zanin suscitou é um eventual conflito entre a posição dos pais e a posição do médico. Essa sua colocação, essa frase preciosa que Vossa Excelência utilizou, talvez resolva um tratamento altamente eficaz também para o menor. Se Vossa Excelência estiver de acordo de que, no caso de haver tratamento reconhecidamente eficaz, é possível que os pais façam essa escolha pelo menor. É isso. Mas se... Presidente, o problema são as situações de emergência, de urgência. Essa é a questão. Que não é viável no país continental. Quando há uma situação de risco de emergência, e aí, nesta hipótese, a questão de um eventual tratamento alternativo, eficaz, pode não se fazer presente, segundo a avaliação médica, naquele momento e naquela situação de emergência. E para o adulto, portanto, capaz. Em relação ao adulto, as eventuais consequências fatais, privilegia-se a crença religiosa, creio que o tribunal está se conduzindo nessa direção. E eu tenho medo mesmo da gente estar tentando fazer um tratado geral, quando a gente, no fundo, está julgando um caso. Eu acho que nós fazer estamos lei é difícil mesmo. Diante desse desafio. É bom que a gente experimenta. Presidente Alexandre, pois não. Presidente, só trazer a reflexão e recordar que, nesse eventual embate entre a vontade dos pais e o melhor interesse da criança na questão de saúde, o Supremo, no tema 1103, o tema de repercussão geral 1103, o Supremo foi enfático sobre a obrigatoriedade de vacinação na criança, apesar da recusa da família vegana. A família vegana se recusava a vacinar, e o Supremo foi enfático na obrigatoriedade da vacina. Mas então, sem uso da nós força. também analisemos essa questão. Obrigado, presidente. Porque ali, me lembro bem desse caso, havia uma situação concreta. Vacina... Aqui a gente talvez esteja especulando o que a gente não sabe exatamente. Vossa Excelência me permite, presidente, na linha de, se possível, delimitarmos a formulação da solução às situações concretas. Eu gostaria de relembrar as duas teses da repercussão geral. E creio que elas estão bem delimitadas. No caso relatado por Vossa Excelência, a repercussão geral foi para saber se a liberdade de crença e de consciência prevista no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, pode justificar o custeio de tratamento médico indisponível na rede pública. Vossa Excelência respondeu afirmativamente. Sim. Não estou votando, mas já estou, de algum modo, adiantando que a minha percepção vai ao encontro da percepção e desse sim que Vossa Excelência respondeu. No caso do recurso ordinário relatado pelo ministro Gilmar, a questão
está em saber se é legítima a recusa à transfusão de sangue no tratamento cirúrgico de paciente em razão de sua liberdade de crença e consciência. O ministro Gilmar respondeu que sim, que a legítima é recusa. E Vossa Excelência, à luz dos debates, sugeriu, e o ministro Gilmar também, é que se diga que aqui se trata de paciente maior e capaz. E capaz no sentido de expressar sua vontade naquele momento ou tê-la previamente deixado consignada. Esses são os dois problemas que se colocaram para o tribunal decidir. O mais veio na carroceria epistemológica do julgamento, que as abóboras foram sendo colocadas por sobre esse carregamento. Eu juro que eu decorei carroceria epistemológica. Carroceria epistemológica não passa no teste. Não passa? Então vamos procurar. Se me permite. Então, vamos colocar a questão do menor, como havíamos combinado. Eu deixaria de fora esse ponto que nós acrescentaríamos a pedido do ministro Fux e do qual o ministro Zanin aparentemente discorda. Não, eu nem quero acrescentar. Na verdade, entendo que nós devemos ser minimalistas. Ótimo. Mas ao expandir para as crianças, e também nós não tivemos elementos para chegar a uma conclusão. Ministro Fux, me perdoe, presidente, mas aqui é inevitável que na nossa carroceria epistemológica isso vá, porque é contrário ao senso. Se nós dizemos maiores capazes, nós estamos dizendo que crianças e adolescentes estão fora. O debate é se nós vamos explicitar isso ou não. Eu, particularmente, acho que devemos. Mesmo sendo minimalista, nós vamos decidir isso, ao dizermos que são maiores e capazes. De uma parte então, o problema é o tamanho da carroceria. Eu prefiro um pouquinho maior. Só para trazer uma informação, presidente. Eu proponho seguir a votação e eu vou tentar dar uma redação aqui que compatibilize todo mundo. Se eu conseguir, ótimo. Pois não, ministro Cássio? Não adiantando posicionamento, mas em relação às duas preocupações trazidas pelo ministro Flávio Dino, eu acredito que seja possível diferir que a preocupação com a obrigação do médico, com a conduta médica, com as resoluções, na realidade a resolução de 2019, que é a última, e as tipificações do Código Penal. Isso pode ser tratado na DPF 618, que está sob a minha relatoria. Agora, quanto à preocupação de Vossa Excelência quanto aos menores, aquela DPF só trata de maiores de idade. Então, talvez seja a oportunidade realmente que a gente tenha para tratar do assunto. Era só para informar que há uma DPF também que trata do tema, mas tem essa limitação, não alcança. E há uma pequena divergência aqui, ministro Zanin. O ministro Gilmar julgou prejudicado, Vossa Excelência está julgando improcedente. Prejudicado por quê exatamente? Não, porque a cirurgia já tinha ocorrido. É porque também há esse tratamento do SUS já resolvido. Isso já tinha sido feito. Mas mantivemos a repercussão geral, segundo a jurisprudência. No caso concreto, Vossa Excelência julgou prejudicado, né, ministro Gilmar? Isso é. Não teria também, posso reajustar o voto. O importante aqui é a tese, porque Exato. Os fatos já aconteceram. Isso, eu faria o reajuste em relação a esse ponto. E só, se me permite, presidente, a questão que foi colocada pelo ministro Alexandre, na minha compreensão, se o tratamento está incorporado ao SUS, o SUS deve assegurar ao paciente a realização desse tratamento, mesmo que tenha que haver o deslocamento. É fato que existe um ato normativo do Ministério da Saúde que trata do tratamento fora do domicílio, que somente permite esse deslocamento, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1, se tiver sido esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Então, pelo ato normativo do SUS, deveria haver o esgotamento prévio do tratamento no município. Agora, entendo que se estamos permitindo o tratamento alternativo, se ele estiver na relação do SUS, esse eventual deslocamento deveria ser assegurado
até na linha do que foi decidido no tema 1234 em relação a medicamentos. Acho que a situação até é similar. Se o medicamento está incorporado à lista do SUS, a pessoa tem o direito de receber aquele medicamento. Se, nesse caso, o tratamento alternativo está também na lista do SUS, entendo que o paciente tem o direito de receber o tratamento e o SUS deve suportar esse tratamento que está previsto na sua relação. É isso. E, portanto, só tem direito ao tratamento alternativo, no caso específico aqui, fora do município, se necessário. Sim, necessário. Pronto. Exatamente. Está na tese. Vejam aqui se essa redação satisfaz todo mundo. A recusa de transfusão de sangue somente pode ser manifestada em relação ao próprio interessado, sem estender-se a terceiros, inclusive e notadamente filhos menores. Ponto. Porém, havendo tratamento alternativo eficaz, conforme avaliação médica, os pais poderão optar por ele. Está bem? Que aí eu acho que atendeu as preocupações de todo mundo. É porque assim como os primários capazes Claro. têm direito a isso... Por essa redação, os pais teriam direito de fazer a opção pelos filhos? Que aí é uma inversão. Perdão? Os pais teriam o direito de fazer a opção pelos seus Os pais têm o direito de fazer opção se possível. houver confirmação médica de que é igualmente eficaz. Está dito. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, presidente. Também estou de acordo, senhor presidente. Ótimo. Então, eu vou acrescentar essa frase assim, que aí atende ao ministro Flávio, ao ministro Fux e ao ministro Zanin. Como... As crianças. Ainda está votando, ministro Zanin? Já concluiu? Oi? Não, é só finalizar com essa questão do tratamento, quando previsto na lista do SUS, deve ser assegurado na linha do que foi colocado por Vossa Excelência na redação que foi... quando necessário. Quando necessário, exatamente. É esse o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Zanin, que, portanto, acompanha o relator, acompanha os relatores em ambos os casos. Exato. Com esses ajustes que fizemos. Exato. Como vota o ministro André Mendonça? Agradeço, senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares, Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, advogados, advogadas aqui presentes, a quem reitero cumprimentos por suas sustentações orais na sessão que iniciou o julgamento desses casos. Eu percebo aqui também comunidade de testemunhas de Jeová presentes. Minha saudação aos senhores e às senhoras. Senhor presidente, um pouco mais de 10 minutos. Se Vossa Excelência, eu vou precisar terminar pontualmente às 18 horas por um voo internacional. Vou tentar me concentrar nesse tempo. Acho que consegue? Acho que sim. Ótimo. Então tá bem. Temos 10 minutos. Senhor presidente, de forma bem breve, registrar a laicidade cooperativa prevista na Constituição, a partir do artigo 19, inciso 1. Faço referência no meu voto à lição doutrinária do ministro Gilmar Mendes com o professor Paulo Gonet, em obra reconhecida do curso de Direito Constitucional, e me centro de modo mais específico na questão que envolve, de um lado, a liberdade de crença e de religião, com a autonomia da vontade da pessoa, dentro dos princípios logicamente íncitos no próprio texto constitucional. No meu voto, eu faço referência que essa autonomia de vontade para situações como as que estamos analisando, elas estão previstas em procedimentos da própria medicina, desde o Código de Nuremberg, em 1947, passando pela Convenção de Helsinki, em 64, onde o paradigma médico-paciente passa pelo conceito do consentimento informado ao paciente. Então, é dever do médico informar ao paciente os riscos de um e de outro procedimento. Dentro dessa perspectiva, cabe, portanto, também ao paciente, como já foi trazido pelos eminentes pares, fazer a sua escolha, a sua opção pelo tratamento a partir dos aportes científicos
que os médicos o trazem. E é nesse contexto que se insere a causa dos testemunhas de Jeová que nós estamos julgando, onde foi trazido da tribuna a grande importância para eles de um tratamento alternativo à transfusão de sangue, como um corolário da própria dignidade e essência da própria dignidade humana e da liberdade de religião e de crença de todos eles. Então, é dentro desse paradigma que eu trago, e todos os pares já o fizeram, os seus respectivos votos, e, nesse sentido, adianto a minha aderência às conclusões, em linhas gerais, que já foram trazidas. Eu faço referência, no meu voto, a alguns enunciados do Conselho de Justiça Federal. O primeiro deles é o de número 403, que foi organizado pelo Conselho de Justiça Federal, na verdade esse é um enunciado 403 da 5ª Jornada de Direito Civil. Diz o enunciado que o direito à inviolabilidade de consciência e de crença previsto na Constituição aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue com ou sem risco de morte. Então, é um direito que já foi reconhecido pelos doutrinadores da área do direito civil com o aporte da organização do Conselho da Justiça Federal. Também no meu voto, e farei a juntada de voto escrito, eu trato da questão do médico, que, uma vez feita a explicitação dos riscos de um ou outro tratamento, ele, em contrapartida, também não pode ser penalizado, seja no âmbito criminal, civil ou mesmo administrativo. Porém, eu faço aqui a recomendação de que esses esclarecimentos têm que ser levados aos prontuários correspondentes, para que se possa fazer a análise documental, né? Então, aos médicos cabe também esse dever de registro no correspondente prontuário, inclusive quanto às manifestações de vontade que se fizeram presentes e que consubstanciam, ao final, a escolha por um ou por outro tratamento. Eu cito aqui também que, uma vez feitos esses registros, não é dever do médico informar as autoridades, principalmente polícia, Ministério Público, porque já feito, inclusive, pelo que se encaminha a partir de agora, no âmbito de respaldo de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, não haveria necessidade por parte do médico, porque há resoluções do Conselho de Medicina que demandam esse encaminhamento. No tocante às situações de emergência, eu faço consignação no meu voto da validade para todos os efeitos do denominado testamento vital, dentre outras manifestações reconhecidas de vontade que possam ser consignadas. No tocante às crianças, aos menores de idade, eu estou aberto também a essa consignação que foi feita por Vossa Excelência, ministro Barroso. Apenas me permita consignar algumas compreensões no meu voto de ordem constitucional. O artigo 226 estabelece a família como base da sociedade, devendo ter a família especial proteção do Estado. Além disso, o parágrafo 7º, ainda que num contexto mais específico de planejamento familiar, diz que, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, é que se insere a livre decisão do casal no âmbito do planejamento familiar. Mas eu extraio aqui dois conceitos importantes, que há uma demanda por parte da Constituição de uma paternidade responsável. Então, se presume, a princípio, que a manifestação dos pais se insere nesse conceito de paternidade responsável.
é com base nesse dispositivo que entendo que, sim, como regra, prevalece a manifestação dos pais. Mas, em situações de risco iminente à vida da criança, sem que haja possibilidade de um oportuno tratamento alternativo, e quem é capaz de dizer se há condições de se esperar um tratamento alternativo, oportuno e eficaz? É o próprio médico. Então, em situações excepcionais, o que envolve um risco iminente à vida, então não é qualquer situação. Então, a palavra do médico ali, ela vai prevalecer, mas demanda também um risco iminente, porque o pai ele pode procurar um outro médico que vai fazer uma avaliação distinta, e há tempo para que isso seja feito, e aí você precisa respeitar. Eu entendo que as compreensões trazidas já trazem esse cuidado, mas apenas estou explicitando que a prevalência da opinião de um médico específico e necessidade de sujeição naquele momento à vontade dos pais pressupõe alguns elementos. 1, risco iminente à vida. 2, a avaliação naquele momento de risco de que não há um tratamento alternativo eficaz. Com essas consignações, eu volto aqui a alguns esclarecimentos, e aqui eu trago o registro de um enunciado do Conselho de Justiça Federal, de número 528, que diz o seguinte: é válida a declaração da vontade expressa em documento autêntico, também chamado testamento vital. Ou seja, já há expressão da própria justiça reconhecendo a validade desse testamento quando a pessoa estabelece as suas opções para um determinado tratamento de saúde. E, por fim, também consignar, porque há um preconceito, e esse julgamento penso que derruba qualquer preconceito, de que esse tratamento alternativo é um tratamento em si de segunda categoria. Ou seja, é um tratamento alternativo e que é também eficaz. Eu, em pesquisas, trago alguns registros. Em 1962, foi feita a primeira cirurgia cardíaca sem transfusão de sangue. Há protocolos médicos da Universidade de São Paulo, da Universidade Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, que também reconhecem a efetividade de tratamentos alternativos. Registro que, há cerca de 10 anos, um paciente testemunha de Jeová se submeteu no Hospital de Brasília a uma cirurgia oncológica também sem transfusão de sangue. E há uma série de documentos e pesquisas nacionais e internacionais que demonstram, de fato, a efetividade, tanto que não só a comunidade internacional, mas também o Sistema Único de Saúde vem reconhecendo a eficácia desses tratamentos. Então, além do reconhecimento das teses que nós estamos avaliando, eu penso que o presente julgamento tem um aspecto importante, pedagógico, e aí eu me incluo, inclusive para mim, de nós não mais imaginarmos que um tratamento dessa natureza é um tratamento necessariamente menos eficaz, é um tratamento diferente, com avaliações de riscos diferentes e que devem, portanto, ser respeitados. E penso, tenho certeza, que, inclusive, essa espécie de tratamento traz contributos outros para a própria ciência em geral. Então, é nessa linha que acompanho Vossas Excelências e penso que cumpri aqui quase que rigorosamente o meu tempo, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Eu vou proclamar provisoriamente o resultado após os votos dos relatores, que, no caso do 979742,
negavam provimento ao recurso. E no caso do 1.212.272, julgava prejudicado. No que foram acompanhados pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e André Mendonça, foi suspenso o julgamento, que será retomado na próxima quarta-feira. Agradecendo a presença de todos, desejo uma boa noite.